Olá, bom dia. Hoje é dia 9 de abril de 2024. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estava ouvindo uma música gospel, que eu inclusive gosto, né, do cantor, das músicas, e eu fiquei triste, né, ao pensar no contexto, né, do que diz respeito a esse cantor, né, e me fez refletir sobre a nossa fé, né, sobre a nossa perseverança, sobre a importância, né, da gente fazer por onde nossas palavras condizerem com as nossas vidas, né? E eu queria ler uma escritura que fala assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Essa escritura ela fala que se a gente se julga firme na fé, né, se a gente diz palavras de afirmação sobre o que a gente acredita, que a nossa vida condiza, né, com aquilo que a gente está dizendo, né? Que a nossa vida comprove aquilo que a gente está dizendo que acredita, né? E infelizmente a música ela não é bem assim com relação a quem a canta, né? Quando você é um profissional da música, você canta porque você precisa ganhar dinheiro com aquilo, a sua profissão é ser cantor. Mas não necessariamente a sua vida vai condizer com tudo que você está cantando. Então acaba que a gente gosta de alguns cantores, gosta da voz de algumas pessoas, gosta das letras, mas não necessariamente a gente vai gostar daquilo que a gente vê na vida de determinados cantores, né? Infelizmente, a natureza humana não nos permite ser perfeitos, né? E eu não estou querendo que nenhum cantor seja perfeito ou deixe de exercer o seu ofício como cantor. Mas esse vídeo tem a intenção de nos chamar a pensar no cuidado que a gente precisa ter com a nossa fé. E quando a Bíblia fala para que a gente cuide para não cair, de que maneira nós podemos cuidar para não cair? Né? Jesus ele esteve de pé, foi o único que esteve de pé o tempo todo. Como foi que Jesus tomou cuidado para não cair? Tem uma escritura em Mateus 26, 36, que fala um pouco sobre como Jesus cuidava para não cair. Entre outras diversas que falam a respeito disso, essa aqui é interessante porque ela fala de um momento muito difícil da vida de Jesus, que é quando Jesus está no Getsemane. E a escritura diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Não vou aprofundar aqui nesse contexto, mas o que a gente vê aqui é que Jesus ele não ficou sozinho, e mesmo quando ele foi orar a Deus, ele não foi sozinho. Porque há momentos na vida em que até para orar a Deus a gente não tem força para fazer sozinho. E nesses momentos a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter irmãos próximos, a gente precisa ter pessoas com quem a gente tenha a liberdade e o desejo de estar junto para buscar a ajuda de Deus. Né? Porque a ajuda dessas pessoas ela funciona até um certo ponto, até o ponto em que ambas vão para Deus juntas. Porque se elas se limitarem à ajuda apenas um do outro, elas também não vão dar conta. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra as forças desse mundo, são contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como a Bíblia diz em Efésios. Então, faz-se necessário que a gente não fique sozinho diante das adversidades. Tem uma escritura que diz que Jesus, durante os seus dias de vida na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Essa escritura está em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. E o que a gente vê é que, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ele não andou sozinho. Ele não ficava sozinho. E ele buscou o Deus que ele sabia que o podia salvar da morte. E pasmem, Deus o salvou da morte. Mas Jesus foi crucificado até morrer. Mas ele permaneceu morto? Jesus ressuscitou. E ressuscitou para a vida eterna, para a eternidade. Ou seja, ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia sentir dor, que ele ia ser humilhado, que ele ia passar por tudo que ele passou por nossa causa. E ele, sabendo que Deus o podia salvar daquilo, ele buscou a Deus. Mas ele também, mesmo sabendo que Deus o podia livrar do sofrimento, ele não abandonou a missão que ele recebeu de ser um sacrifício vivo por nós. Ele se entregou, ele foi submisso e reverente. Durante os seus dias de vida na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas.
com submissão e reverência. E aí eu penso o quanto eu tenho sido submisso e reverente para buscar a ajuda de Deus para os momentos difíceis. E Jesus, ele mostra por que ele foi até o fim na missão que ele recebeu. Porque ele não estava sozinho, ele não ficou sozinho, e ele buscou não estar sozinho. Não foi Deus que se aproximou dele primeiro. Não foram os discípulos que se aproximaram dele primeiro. Ele sempre chamou as pessoas e Deus para perto dele, porque ele entendia. Isso é importante a gente pensar, que a gente precisa entender que a gente não dá conta sozinho e que a gente precisa buscar ajuda nos momentos difíceis. Porque as pessoas não têm uma bola de cristal para saber quando a gente está com dificuldade, para saber quando a gente está querendo desistir, para saber quando a gente está a ponto de chutar o balde. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa de ajuda e ter a humildade para buscar essa ajuda. E Jesus, ele é tido como aquele que foi reverente e submisso, o que mostra humildade da parte de Jesus. E Jesus, ele tinha consideração para com os outros, e ele procurava incentivar e também receber desse incentivo quando ele buscava companhia. E a gente vê a Bíblia nos chamando a fazer isso em Hebreus capítulo 10, versículo 23, quando fala assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremo-nos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se aproxima o dia. Hebreus 10, 23 a 25. A Bíblia está falando no final disso aqui que se aproxima o dia. E isso, para a gente, já é uma realidade. A gente tem visto isso de diversas maneiras. E o que a gente vê a Bíblia nos chamando é termos consideração uns para com os outros. A gente ter a humildade de reconhecer que a gente precisa um do outro. E engraçado que ela fala primeiro aqui: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ela dá uma orientação, né? Ela fala: apeguemo-nos com firmeza. Aí a gente pensa: apeguemo-nos, mas como? Ela fala como depois. Ou seja, para a gente se apegar com firmeza à esperança que professamos, a gente precisa ver o que ela fala depois e obedecer a isso, que é a consideração, que é o incentivo ao amor e às boas obras, e que é o encorajamento aos outros, e que a gente também recebe em troca quando a gente faz isso. E é isso que vai nos preparar para o dia, né? Esse dia é o dia da tribulação. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Na verdade, o dia da nossa tribulação é a partir do momento que a gente abre os olhos. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele não está esperando o último dia da volta de Jesus, ele não está esperando os dias que antecedem essa volta, onde as tribulações, as provas, as tentações, elas estarão a todo vapor. Satanás, ele já está querendo roubar a nossa fé agora, roubar a nossa... A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não está esperando um momento específico, ele está esperando que a gente esteja acordado para ele trabalhar, porque enquanto a gente está dormindo, nós estamos inconscientes. Mas a partir do momento que a gente está acordado, se a gente já não começa o dia na presença de Deus, buscando a Deus, a gente está deixando um alvo se formar nas nossas costas para um leão que está no campo procurando uma presa dispersa para devorar. E que a gente não seja essa presa. Eu vou ler essa escritura, ela está em Tiago 4, 7, e ela diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Se você quiser, você pode ler o contexto dessa escritura, ele é muito enriquecedor. Mas focando nesse versículo, está dizendo: olha, submetam-se a Deus. E aqui é como se quando você obedece esse versículo, você já estivesse preparado para o versículo seguinte, porque ele termina com ponto final aqui. Submetam-se a Deus, ponto final. Beleza, me submeti a Deus. Aí está falando: resistam ao diabo. Ou seja, não fala para você resistir ao diabo primeiro, para depois se submeter a Deus. Então, quando você se submete a Deus, você está se preparando para ser capaz de resistir ao diabo. E a Bíblia fala que quando você faz isso, quando você se submete a Deus, você está pronto para resistir ao diabo, que posteriormente fugirá de você. Imagina você ser capaz de fazer com que o diabo fuja de você. É isso que Jesus fazia. Ele se submetia a Deus, ele buscava a ajuda de Deus sozinho, acompanhado, de acordo com a necessidade do momento, mas ele sempre
procurava tomar consciência daquilo que ele precisava fazer e fazia. E ele era humilde, submisso, tinha consideração para com os outros, tinha reverência. Tudo isso são coisas que para nós é muito difícil por causa do nosso orgulho humano, da nossa natureza humana que constantemente nos diz que a gente está de pé e que a gente não precisa tomar tanto cuidado. Mas eu te digo, você que está de pé, tome cuidado para não cair da mesma forma que Jesus fazia. Fazendo isso, juntos, nós seremos capazes de fazer com que o diabo fuja de nós. Seremos capazes de resistir ao diabo. E no final, sermos capazes de estar preparados para o dia. Que a gente se prepare como Jesus se preparava, com orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, ao Deus que pode nos salvar da morte. Espero poder ter ajudado. Assim que houver mais conteúdos, espero que a gente se encontre aqui novamente. Um abraço, até a próxima.